Boa tarde, eu sou Jennifer. Vou falar sobre o processo de decisão de Markov. Lembrando que essa apresentação é para obtenção de nota na disciplina de processos estocásticos sobre a orientação do professor Manuel. Os tópicos que vamos discutir. Lembrando que esses tópicos foram solicitados pelo professor para que a gente falasse ao longo da apresentação. Então, vamos introduzir, o processo de decisão de Markov e suas propriedades, modelos de Markov em cadeias de processo de decisão, tomada de decisão em ambientes estocásticos, a aplicação do processo de decisão de Markov em sistemas de produção, exemplos práticos ilustrando a aplicação do processo de decisão de Markov em situações reais. Bem, agora vamos introduzir o processo de decisão de Markov, mas antes da gente entender, o que é o processo de decisão de Markov, a gente precisa primeiramente entender o que é a cadeia de Markov. Então, a cadeia de Markov ela é um modelo estocástico, que descreve uma sequência de eventos. Para que eu saiba a probabilidade de um evento ocorrer no futuro, eu preciso saber o que está acontecendo agora no presente. Então, o processo de decisão de Markov ela é um ramo das cadeias de Markov. Tanto que no terceiro ponto aí, o modelo do processo de decisão de Markov é baseado na teoria das cadeias de Markov. E considera que as ações de um agente em um ambiente tem um efeito probabilístico sobre o estado do ambiente e sobre as recompensas obtidas pelo agente. Ou seja, o agente ele é meu tomador de decisão, as ações são as ações que são postas, Então, meu agente ele toma as ações em um determinado ambiente e que leva ele a determinados estados, Ou seja, situações. Situações essas que, podem ter recompensas, lucrativas ou não, boas ou não, enfim, é basicamente isso. Espero que tenham entendido. Vamos lá. Aí eu coloquei um diagrama de backup, para que fique claro para vocês. Quem já pagou a disciplina com o Vitor entende isso como diagrama de árvore, onde a gente tem os estados, as ações e as recompensas. Essas recompensas são como probabilidades, basicamente. Então, meu agente ele está inserido no estado, e nesse estado existem duas situações no qual ele precisa tomar a ação. Então, se por exemplo ele escolhe A2, nesse A2 existem duas recompensas, no qual ele precisa escolher uma. Se por exemplo ele escolhe R3, existe uma probabilidade da ação até o próximo estado, E assim sucessivamente. Tanto que, como a gente visualiza aí, a gente tem no primeiro estado S1 e lá embaixo, o próximo estado é S4, S5, S2, E por aí vai. Então, isso, a depender, vai se estendendo, formando um diagrama muito bonito, visualmente. A gente pode citar como exemplo, popularmente bem conhecido o joguinho do Tigrinho, onde você começa com um valor, mas existe uma probabilidade de você ganhar e de você perder também, depender do que você escolha, E ao longo do jogo são oferecidos dinheiro, E é muito tentador você parar somente naquilo, Então, existe uma série de probabilidades onde se você ganha, você perde, enfim. Então, existe aí um processo de decisão e de probabilidade junto e que eu trouxe como exemplo. Bem, aí a gente chega à propriedade de Markov, Eu sei que está meio confuso, mas é basicamente a probabilidade de chegar em A, eu preciso que B e C já tenham ocorrido. É basicamente isso. Esse meu estado ST mais 1 será o meu estado próximo. Ou seja, o meu estado ST é o meu estado atual. Passada a barrinha, pertinho do P,
ST mais um será o meu estado próximo ao meu estado ST. Então, aí dá igual, né? ST mais um. Aí, para mim obter ST, eu preciso que S2, S1, S2, S3 já tenha acontecido. Mas isso pouco importa para mim. É como se fosse um jogo de xadrez, né? Quando eu estou avançando, pouco me importa o que ficou para trás. A minha probabilidade é de que eu alcance a vitória e não o que aconteceu posteriormente. Então é basicamente isso. Meu ST é o único valor que vai importar, ou seja, o valor presente. Então é só para demonstrar para vocês, para que fique claro. Aí eu coloquei uma frase, né? Dado o presente e futuro independe do passado. Então, é como eu já disse, né? A gente precisa do futuro e não do passado. Então, basicamente, a gente não precisa de uma análise de dados grandes, né? Para fazer uma probabilidade no futuro, né? Então, é basicamente isso. É o modelo de Markov em cadeias e processos de decisão. Bem, os modelos de Markov em cadeia podem ser usados como uma ferramenta para o processo de decisão, fornecendo informações sobre a probabilidade de cada resultado possível. Ao modelar a evolução do sistema ao longo do tempo, esses modelos podem ajudar a prever os resultados de diferentes opções e permitir a escolha da opção mais adequada. Então, os modelos de Markov, né, em processos de decisão, é essencial justamente para permitir, né, como ele diz aí, a opção mais adequada. Então, se a gente está em um ambiente onde existem decisões, né, ele auxilia na melhor tomada de decisão. Tomada de decisão em ambientes estocásticos. O que é um ambiente estocástico, né? Então, ele diz o seguinte: o ambiente é dito estocástico quando uma certa aleatoriedade e imprevisibilidade envolvida na saída da ação. Então, ambientes estocásticos, eles são ambientes que não são determinísticos. Então, existe muita incerteza, muita aleatoriedade. Então, fica difícil realmente prever alguma coisa certa. Avaliação de risco e incerteza. Então, aí fala, né? Em ambiente estocástico, os resultados das ações tomadas não são completamente previsíveis, né? O que eu já falei anteriormente, né? Que são ambientes incertos, indecisos, enfim, pois há uma série de fatores aleatórios que podem influenciar o resultado final. Então, ambientes estocásticos são ambientes muito incertos, né? Desafio na tomada de decisão em ambientes estocásticos. O equilíbrio, ou equilibrar o risco e a recompensa, é importante considerar os possíveis resultados negativos e positivos de cada ação. Vocês lembram que eu falei lá, né? A ação no início é o agente que toma. E as recompensas, existem recompensas positivas e negativas, bem como as suas probabilidades associadas. Então, as probabilidades, né? Como eu disse lá, nas recompensas, o Rzinho pode ter uma certa probabilidade para escolher a opção que maximize a recompensa e minimize o risco. Então, como eu falei lá no início, né? Se, por exemplo, a gente está numa empresa, a gente precisa tomar uma decisão que, de fato, né, maximize a recompensa e minimize o risco. Né? Então, existe uma probabilidade, né, de dar certo e de não dar também. Aí eu coloquei a simulação de Monte Carlo, né, que é uma simulação matemática que auxilia, né, nesse processo de decisão de uma melhor forma. Então, ele chega, de fato, a dar um valor perto
né, do esperado para tomar decisões. Então, coloquei aí só um exemplo básico. Bem, o valor do tempo na tomada de decisão em ambientes estocásticos. Como as informações e condições do ambiente podem mudar rapidamente, é essencial avaliar a relação custo-benefício de agir agora e esperar por mais informações. Então, nem sempre as tomadas de decisões na hora são essenciais. Por isso que ele fala aí no título, né, o valor do tempo. Então, às vezes, o tempo ela traz informações valiosíssimas, né? A depender da situação, porque existem situações que de fato demandam que a gente tome decisão na hora, mas o valor do tempo ela pode trazer informações para a gente se basear e tomar as decisões com base nessas informações. Bem, aí a gente chega à aplicação do processo de decisão de Markov. Eu coloquei aí sistemas de produção, né, que permite a gente tomar decisão de quando fabricar um produto ou não. Então, com isso a gente minimiza, né, a eficiência, né, e consequentemente o processo fica mais produtivo, né, porque as pessoas não se cansam, né, enfim, existe uma série de coisas aí positivas a depender da empresa. Eu coloquei aí estoques, né? O processo de decisão de Markov ela permite determinar os níveis de estoque, então minimiza, né, os custos, desperdício, até degradação, a depender da empresa, né, evitando isso também. Coloquei aí gerenciamento de projetos, né? Então, o processo de decisão ela pode ser utilizada para otimizar o planejamento, né? E a minimizar também os riscos. Então, auxilia bastante nisso. Além daquelas, né, já citadas, eu coloquei o marketing. Por que o marketing, né? Porque o marketing a gente vai analisar o cliente, né? E esse cliente, por exemplo, ele vai decidir se ele compraria um determinado produto ou não, né? Então, para eu produzir, né, no caso, um produto, eu preciso ter uma porcentagem de, por exemplo, 90% de que as pessoas vão comprar o meu produto. Então, eu sei que ao fabricar o meu produto, os meus clientes, eles vão... existe a probabilidade, né, de que os clientes vão comprar aquele produto que eu estou fabricando. Então, basicamente, é isso. Fazer um estudo, né, analisar os clientes da melhor forma possível. Coloquei aí finanças, né? Pode ser utilizado para modelar o comportamento dos ativos financeiros e prever os riscos e retornos envolvidos em determinados investimentos. Então, basicamente, né, o processo de decisão é utilizado basicamente para isso, né, para ativos financeiros. Então, às vezes a gente faz um investimento no banco, né, e existem probabilidades, né, de um mês a gente ganhar mais, outro mês ganhar menos, né? Então, querendo ou não, é, é uma decisão, né, que a gente precisa tomar. Existem também alguns investimentos, né, que às vezes a gente investe e perde tudo, né? Então, o processo de decisão de Markov, ela auxilia nisso, né? Bem, aí a gente chega no exercício, né? Suponha que em um período de um mês a probabilidade de uma bolsa Chanel ser trocada por uma Prada seja de 0,3 e a probabilidade de ser trocada por uma Gucci seja de 0,1. A probabilidade de uma bolsa Chanel permanecer Chanel é de 0,6. Já a probabilidade de uma bolsa Prada ser trocada por uma Gucci é de 0,4, enquanto a probabilidade de permanecer com a bolsa Prada é de 0,5. Por fim, a probabilidade de uma bolsa Gucci permanecer com o proprietário é de 0,7 e a probabilidade de ser trocada por uma Prada é de 0,3. Bem, aí, considerando que no início do mês haviam 50 bolsas Chanel, 30 bolsas Prada e 20 bolsas Gucci,
responda. Ele quer saber qual a distribuição de probabilidade dessas bolsas após um mês. Eu vou pegar o quadro para explicar melhor para vocês. Bem, como foi dado lá na questão, né, ele dá 50 bolsas Chanel, 30 Prada e 20 bolsas da Gucci. Aí, para a gente iniciar, a gente vai fazer uma matriz de estado inicial. Para isso, né, a gente precisa dividir a quantidade de cada marca de bolsa pela quantidade total. Onde é que está a quantidade total? Né? A gente vê aqui. A gente tem 50 mais 30, 80, com mais 20, 100 bolsas. Bem, para isso, né, para nossa matriz de estado inicial, a gente vai pegar 50 dividir para 100, que é a quantidade de bolsas, vai me dar 0,5. 30 dividido para 100 vai me dar 0,3. E 20 dividido para 100 vai me dar 0,2. Bom, feito isso, a minha matriz de estado inicial é isso. Então, vou colocar ela aqui. Zero vírgula 5, 0,3 e 0,2. Feito isso, a gente agora vai fazer a matriz de transição. Como é feita essa matriz de transição? Ela é dada lá na questão, no exercício, né, que eu li com vocês, e foi feita algumas vezes em sala de aula. Então, a gente vai pegar os dados lá na questão e vai fazer isso aqui. Né? Relacionar, né? Eu vou substituir pelas letras, eu vou colocar aqui C para Chanel, P para Prado e G para Gucci. Aqui do mesmo jeito, Chanel, Prado e Gucci. Então, qual a probabilidade, né, lá na questão, de eu ter uma Chanel e permanecer na Chanel? Eu vi lá que é 0,6. Né? Aí, qual a probabilidade de uma Chanel para uma Prado, por exemplo? Aí, tem lá na questão que é 0,3. E de uma Chanel para ir para uma Gucci é de 0,1. Não, é 0. Me enganei. É de 0. Aí, qual a probabilidade de eu ter uma Prado e ir para uma Chanel? É de 0,1. E de uma Prado para permanecer em Prado é 0,5. De uma Prado para ir para uma Gucci é de 0,4. De uma Gucci para ir para uma Chanel, 0. E de uma Gucci para ir para uma Prado, 0,3. E de uma Gucci para permanecer em Gucci, é 0,7. Bem, dada essa matriz, né, de transição, a gente tem duas matrizes, né? Temos essa, que é a matriz de estado inicial, e a matriz de transição. Então, dadas essas matrizes, né, que a gente calculou, a gente agora vai fazer a distribuição de probabilidades daqui a um mês, né, através dessa fórmula aqui, que eu vou fazer para vocês ao lado. Aí, quem é a minha matriz de estado inicial? Foi o que a gente calculou aqui. Então, ela está aqui. E quem é a minha matriz de transição? A gente calculou ela aqui. Então, agora, a gente só vai colocar aqui, né,
Aqui a gente tem 0,5, 0,3 e 0,2 vezes a nossa matriz de transição, 0,6, 0,3, 0, 0,1, 0,5, 0,4, 0, 0,3, 0,7. Aqui eu tô só fazendo a substituição desses valores aqui, ó, que a gente já encontrou. Aí, feito isso, né? Aí a gente vai calcular essa funçãozinha aqui, que é linha por coluna. Então, a gente tem A11, A12 e A13. É como se aqui fosse 1 e aqui 1, 2, 3. Por isso que a gente faz isso aqui para facilitar. Mas vamos lá. Primeiro a gente pega A11. Então, a gente vai pegar a coluna e multiplicar a linha pela coluna. Então, a gente pega aqui 0,5 vezes 0,6 mais 0,3 vezes 0,1 mais 0,2 vezes 0. Por enquanto, a gente vai fazendo esse joguinho aqui para depois a gente calcular. Aí, agora a gente pega 0,5 vezes 0,3 mais 0,3 vezes 0,5 mais 0,2 vezes 0,3. Agora a gente vai pegar A13, qual a gente tem 0,5 vezes 0 mais 0,3 vezes 0,4 mais 0,2 vezes 0,7. Bem, aí calculando, né, isso aqui vai me dar 0,33, o A11, o A12, que no caso é linha 1 e coluna 2, vai me dar 0,36. E o meu A13, que é linha 1, coluna 3, vai me dar 0,31. Aí, eu tenho uma calculadora aqui, aí a gente vai calcular e vai achar exatamente 100%. Ó, 0,33 mais 0,36 mais 0,31. Então, a gente tá ok. Então, a distribuição, né? A minha distribuição de probabilidade de bolsa após um mês vai ser de, a gente tem aqui R1, 0,33, né, que foram os resultados que a gente obteve aqui, 0,36 e 0,31. Então, esse é a distribuição de probabilidade da bolsa após um mês. Então, esse é o valor.
Aqui especificando melhor, né? Aqui é a Chanel. Aqui é a Prada. E aqui é a Gucci. Então é isso. Resolvida a minha questão. Não mais é isso, né? Obrigada pela atenção, espero que tenham entendido.